Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso segundo módulo, vamos falar dos recursos em espécie, mas antes eu quero fazer um convite para você. Se você chegou agora, pegou esse módulo a partir de agora, pare, dê uma pausa, vai no módulo anterior que fala da teoria dos recursos. É fundamental que você estude a teoria dos recursos para depois estudar os recursos em espécie. Aqui nós vamos trabalhar com cada um desses recursos, mas você pode não conseguir acompanhar a aula da forma como se espera, porque você não tem uma boa base de teoria. Então volte lá na teoria dos recursos e depois você segue aqui com a gente. Tá joia? Olha bem, eu vou seguir a lógica do código. Eu não estou dizendo que eu vou trabalhar primeiro recurso sentido estrito, porque ele é mais importante do que a apelação. Não é isso, eu não disse isso. Eu vou seguir a lógica do código. Recurso sentido estrito 581, recurso de apelação 593 e assim sucessivamente. O recurso sentido estrito, eu já tinha até feito um apontamento aqui, é o que se chama aí de rese, muito comum cair na prova da OAB, essa nomenclatura, recurso em sentido estrito, rese. Pois bem, durante algum tempo se discutiu que o recurso em sentido estrito era cabível contra decisões interlocutórias do processo penal. Mesmo porque, quando ele foi criado, a ideia é que ele seria usado contra as decisões interlocutórias do processo penal, na medida em que o agravo de instrumento era utilizado contra decisões interlocutórias do processo civil. Isso na linguagem processual de 1941 do CPP e 1973 do CPC. Hoje, no processo penal, isso mudou um pouco. Por exemplo, a decisão de impronúncia é uma decisão interlocutória. Contra ela, cabe recurso de apelação, por previsão expressa do Código de Processo Penal. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a regra é que o recurso sentido estrito seja contra decisões interlocutórias, mas nós temos exceções. Outro exemplo, a decisão que declara extinta a punibilidade pela prescrição é uma sentença, é uma decisão definitiva e contra ela cabe recurso em sentido estrito. Tá joia? Então nós temos exceções, basta você analisar o que nós temos lá no artigo 581. Pois bem, nós sabemos que o rol lá do 581 é um rol taxativo, ou seja, não é possível estender as possibilidades de cabimento do recurso sentido estrito. Você tem uma decisão em mãos, vai no 581, tem a previsão de recurso contra essa decisão lá? Tem, é recurso sentido estrito. Não tem? Não é recurso sentido estrito. Aí você vai para o 593, que é recurso de apelação. Tá? Então a primeira coisa que você tem que entender, o rol do 581 é um rol taxativo. Só cabe recurso em sentido estrito naquelas previsões que nós temos no 581. Ponto final. Não tem que se estender aquele rol. Cito como exemplo para vocês uma situação muito comum. Quando o promotor oferece uma denúncia contra o réu, se o juiz rejeitar a denúncia, cabe recurso em sentido estrito. Artigo 581, inciso 1º. Alguém poderia dizer, e quando o juiz recebe a denúncia, também cabe recurso em sentido estrito? Não. Olha lá no 581. Em algum momento fala que cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que recebe a denúncia? Não, não fala, professor. Então não cabe. Se lá não fala, não cabe. Cabe apelação? Não. Ué, professor, e nesse caso, cabe o quê? Cabe habeas corpus para pleitear o trancamento da ação penal. Ou caberia mandado de segurança se não for o caso de habeas corpus. Esse habeas corpus está previsto no artigo 607 e 608 do Código de Processo Penal. A possibilidade de usar um habeas corpus para trancar uma ação penal. Então, observe, o rol é taxativo. Bom, outra discussão extremamente interessante. Nós temos no 581, não me perguntem por quê, não tenho
a resposta para você, que até hoje o legislador não revogou expressamente alguns incisos do 581. Por quê? Lá no 581 tem alguns incisos que são aplicáveis à execução penal. Por exemplo, recurso contra decisão que concede ou que nega livramento condicional. Gente, livramento condicional é matéria de execução penal. Matéria de execução penal, nós temos lá na Lei 7.210 de 84, o artigo 197. Esse artigo estabelece que das decisões proferidas na execução penal, cabe agravo em execução. Olha só, das decisões proferidas na execução penal, artigo 97, cabe agravo em execução. Mas o artigo 581, inciso que eu não me lembro agora qual, fala que cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que concede ou que nega livramento condicional. E livramento condicional é matéria de execução. Professor, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Aí é simples, você tem duas normas regulando a mesma matéria, o que a gente chama de antinomia jurídica, conflito de normas. Só que, primeiro, essa norma é especial, revoga a lei geral. Outra coisa, essa norma é de 84, esse artigo 581 é de 1941. Então, por motivos explicados, aplica-se na execução penal o artigo 97, agravo em execução. Significa dizer, estão tacitamente revogados todos os incisos do 581 que refiram-se à execução penal. De novo, estão tacitamente revogados todos os incisos do 581 que refiram-se à execução penal. Certinho? Tranquilo? Professor, qual o prazo do recurso sentido estrito? A resposta é a resposta mais inteligente para quem estuda direito. Se algum de vocês que me assiste já sabe que eu brinco com isso, provavelmente já deu a resposta aí. Qual é o prazo para recurso sentido estrito? Depende. Essa é a resposta mais inteligente do direito. Porque o direito não é uma ciência exata. Depende de várias coisas, né? Como assim, professor? Depende. O prazo depende de qual inciso. Para a grande maioria dos incisos, o prazo é de 5 dias para você interpor o recurso e 2 dias para apresentar as razões. Então, interposição e razões. Percebam, não é 7 dias. Qual o prazo para o RES? 7 dias. Não é. Você tem que, dentro de 5 dias, interpor. Você pode interpor e deixar para apresentar as razões depois, como você já pode interpor com as razões. Como assim, professor? Você faz uma petição, excelentíssimo senhor doutor juiz, não concordando com a decisão, vem interpor recurso sentido estrito, com base no artigo 581, inciso 4, que pronunciou o réu, fundamentando sua razão nos seguintes termos, 2 pontos. Dos fatos, do direito, já apresenta todas as razões, no prazo de 5 dias. Ah, mas as razões não eram no prazo de 2 dias? As razões serão apresentadas no prazo de 2 dias quando você apresenta o recurso sentido estrito, o juiz recebe o recurso e abre vistas para você apresentar as razões. Aí serão 2 dias. Então preste atenção. Saiu uma decisão de pronúncia. Você quer interpor um recurso sentido estrito. Qual o prazo, professor? 5 dias. Eu já posso apresentar com as razões? Pode. Nesse caso, qual o prazo, professor? 5 dias. Não é 5 mais 2. É 5 dias. Se você quiser já mandar com as razões, beleza, 5 dias. Não, eu quero fazer as razões depois. Então tá, você só faz a petição para o juiz, falando que você quer recorrer e que ele intime você para apresentar as razões. O processo segue, o juiz vai receber o recurso, intima você para apresentar as razões. Qual o prazo? 2 dias.
Aí o prazo é de 2 dias. Tudo bem? Tranquilos? Mas eu disse no início, depende. Por que depende? Porque nós temos 2 exceções no Código. Os jurados e o assistente não habilitado. Passo a explicar. Cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que incluiu ou excluiu o nome de algum cidadão da lista de jurados. Vamos entender. Imagine que você aí na sua comarca viu a lista de jurados e consta lá nessa lista de jurados o nome de um cidadão que você entende que não deveria ser jurado. Por qualquer motivo. Por exemplo, tem uma mulher na lista de jurados e você sabe que o esposo dessa mulher foi assassinado. Provavelmente ela não tem imparcialidade para ser jurada. E aí, nesse caso, você vai recorrer para tirar o nome dela na lista de jurados. Qual recurso? Recurso em sentido estrito. Mas aí, o prazo é de 15 dias. Observem, eu vou pegar aqui para vocês, inciso 14 do 581. Olha só, que incluir jurado na lista geral ou dela excluir. Então, incluiu ou excluiu o nome de algum jurado na lista, você pode entrar com recurso em sentido estrito. Prazo. Aí eu peguei o código para falar para vocês, acabei esquecendo. O prazo aqui vai ser o seguinte, quer ver? No caso do artigo 581, inciso 14, o prazo será de 20 dias, contado da data da publicação definitiva da lista de jurados. 586, parágrafo único. Então prestem atenção. Você vai recorrer contra a exclusão ou inclusão do nome de alguém na lista de jurados. Prazo de 20 dias, artigo 586, parágrafo único. Então, cuidado, nem todo prazo no recurso em sentido estrito é de 5 dias. No caso dos jurados, o prazo é 20 dias. Uma outra situação muito interessante, assistente não habilitado. O que é o assistente não habilitado? Preste atenção. Assistente de acusação é o advogado contratado pela vítima ou pelos familiares da vítima para defender os interesses da vítima no processo penal. Assistente, a bem de verdade, é o familiar. Se é caso de uma vítima falecida, são aquelas pessoas previstas no artigo 31 do CPP, CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Eles é que podem ser assistentes. O advogado, na verdade, é o advogado que representa os assistentes. A gente acaba que no dia a dia fala o assistente de acusação referindo-se ao advogado. O assistente, na verdade, é o familiar, é o parente, né? E o advogado é o que o representa. Então vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos um processo em que tem o promotor, o réu com seu advogado, mas não tem assistente de acusação. Então nós não temos um assistente habilitado. Assistente que não se habilitou, não juntou procuração, não está nos autos. Beleza. O que acontece é que, hipoteticamente, o juiz absolva o réu e a família fica sabendo que o réu foi absolvido. E o pior, 5 dias se passaram e o promotor não recorreu. Aqui eu estou falando de recurso em sentido estrito, mas o exemplo que eu estou falando é de recurso de apelação, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Passou 5 dias, o promotor não recorreu. Então, ou seja, o recurso de apelação não foi interposto e o réu foi absolvido. A família da vítima fica sabendo, fica extremamente chateada, procura você e pergunta se é possível fazer alguma coisa. Gente, isso caiu na prova da OAB no ano de 2018. A família da vítima procura você como advogado. O que você pode fazer? Você pode recorrer. Ah, mas eu não estou habilitado nos autos. Não tem problema. Faça uma petição, se habilite nos autos.
E aí, qual o prazo desse recurso? Se fosse 5 dias, talvez você perderia. Porque a família só ficou sabendo que o promotor não recorreu depois que venceu os 5 dias. O que o Código estabeleceu? Artigo 598 do CPP. O assistente de acusação pode recorrer no prazo de 15 dias, a contar do dia que venceu o prazo do MP. Vamos ler para que vocês entendam. Artigo 598 do CPP. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, o que a lei está dizendo? A vítima, cônjuge, ascendente, descendente e irmão, ainda que não tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. Você já sabe o que é efeito suspensivo. Parágrafo único. O prazo para interposição desse recurso será de 15 dias e correrá do dia em que terminar o prazo do Ministério Público. Pois bem, só que aí eu estou falando do recurso de apelação. No recurso de apelação, se o promotor não recorrer, o assistente habilitado poderá recorrer. Mas o artigo 584 do CPP, artigo 584, parágrafo 1º do CPP, estabelece que o assistente não habilitado pode recorrer em sentido estrito nos moldes do 598, ou seja, no prazo de 15 dias, contra decisão prevista no artigo 581, inciso, salvo engano, 8º. Só um minutinho que nós vamos falar agora qual é. 8º. Sabe o que é o artigo 581, inciso 8º? Quando o juiz revoga a prisão de um réu, prisão preventiva, o promotor pode recorrer, recurso em sentido estrito. Sério? Sério. Quando o juiz decreta a prisão preventiva, o advogado entra com habeas corpus. E quando o juiz revoga a prisão preventiva, o promotor entra com recurso em sentido estrito. E se o promotor não recorrer, o assistente não habilitado terá 15 dias para entrar com esse recurso em sentido estrito. Então, observe, o prazo do recurso em sentido estrito é de 5 dias, em regra. Mas, no caso de impugnar a lista de jurados, 20 dias. No caso do assistente não habilitado, 15 dias. Beleza? Tranquilo? Todos entenderam? Razões. Prazo impróprio. Professor, o que é isso, prazo impróprio? O juiz pronunciou seu cliente. Você, no prazo de 5 dias, interpôs o recurso. O juiz agora intima você para apresentar as razões. Prazo de 2 dias. Professor, é uma decisão de pronúncia num processo de júri que tem 10 volumes, mais de 2.000 páginas. Eu não dei conta de fazer em 2 dias. Não tem problema. O prazo é impróprio. Se você descumprir, não tem nenhuma consequência. O que pode acontecer é, se você não apresentar as razões, o juiz determinar a intimação do seu cliente para avisar que você não apresentou as razões do recurso dele. Mas até que isso aconteça, você já fez as razões e já juntou no processo. Se você perdeu o prazo de 5 dias, é o que a gente chama de prazo próprio. É peremptório. Perdeu, acabou. Agora, o prazo de razões é impróprio. Se você perder, em tese, não gera nenhuma consequência. Tá bom? Subindo nos próprios autos ou por instrumento. Você precisa entender essa diferença. Por quê? Quando você recorre em sentido estrito, vamos imaginar, eu tenho aqui algumas folhas, que isso aqui seja um processo, né? O juiz pronunciou meu cliente, diz que meu cliente vai a júri. Eu entro com recurso em sentido estrito,
Esse recurso foi juntado aos autos e os autos vão para o tribunal. Eu estou dizendo que o meu recurso está subindo nos próprios autos. Subida nos próprios autos. Agora, no caso de pronúncia, isso é assim porque não precisa esse processo ficar aqui na primeira instância. Não vai acontecer nada. Enquanto o recurso contra a decisão de pronúncia estiver tramitando, esse processo não pode seguir. Não há o que fazer. Então, sobe o processo todo para o tribunal. Agora, olha que situação completamente diferente. Imagine que você é assistente de acusação. Você é advogado da vítima. O juiz revogou a prisão do réu. Aquele que matou alguém da família, que matou a vítima. E a família te contratou. O juiz revogou a prisão. Você quer que seja decretada novamente essa prisão. O que você vai fazer? Recorrer, artigo 581, inciso 8º. Quando você recorre, esse processo não pode parar e subir para o tribunal até decidir se vai prender o réu de novo ou não. O processo vai continuar. Nós temos que fazer audiência, tem que apresentar as alegações finais. Não há necessidade de parar o processo, porque o réu está em liberdade e você quer que ele seja preso. Não. O processo vai continuar seguindo e o recurso seu vai tramitar no tribunal. O dia que o tribunal decidir que é para prender o réu, prende e o processo está seguindo. Nesse caso, nós falamos que o seu recurso subirá ao tribunal em um traslado. Vai formar um instrumento, um outro processo, outros autos, sobe esse recurso para o tribunal e o processo principal continua tramitando aqui. A isso se dá o nome de subida por instrumento. Sobe nos próprios autos, quando é o caso de recurso sentido estrito contra a decisão de pronúncia, por exemplo. Sobe por instrumento, por exemplo, quando é um caso de revogação de prisão preventiva. O próprio Código estabelece lá no seu artigo 583 quando é que sobe por instrumento, quando é que sobe nos próprios autos. Beleza? Quando eu apagar aqui, nós ainda vamos continuar discutindo isso aqui, porque eu vou explicar para você que quando tem que subir por instrumento, você tem que, na petição de interposição do recurso, indicar quais as peças que vão compor esse instrumento. Ou seja, quais as folhas do processo você quer que a secretaria tire uma cópia e faça um instrumento para subir para o tribunal. Beleza? Eu vou apagar e volto agora para a gente falar sobre isso. Então vamos lá. Terminamos falando de quando o recurso sobe nos próprios autos ou por instrumento. Aí, já expliquei, creio que vocês já entenderam. O que eu quero dar continuidade agora é o seguinte. Instrumento. Beleza. O que é esse instrumento? Instrumento é os autos que vão subir para o tribunal. Você indicou, ao recorrer, você indicou quais peças que você quer que compõem o instrumento. Então, por exemplo, o juiz revogou a prisão preventiva do seu cliente não, do réu, e você é advogado da vítima. Você então entrou com recurso sentido estrito para que o tribunal reforme e decrete de novo a prisão. O que é importante o tribunal saber? Cópias do auto de prisão em flagrante delito, cópia do depoimento de alguma testemunha, cópia de uma perícia. Você vai indicar folhas número tal, folhas número tal, folhas número tal. A secretaria vai pegar todas essas cópias, vai formar um instrumento para que seja direcionado ao tribunal juntamente com o seu recurso. Aqui, um detalhe que eu quero explicar para vocês com muito cuidado, com muita calma. O artigo 587 estabelece no seu parágrafo único que cabe ao recorrente, quem está recorrendo, indicar quais peças que ele quer que componham o instrumento. A secretaria vai tirar a cópia dessas peças e montar o instrumento. Como que isso acontece na prática? Vamos imaginar, vou fazer um desenhozinho aqui, que esse aqui seja o processo. Você fez a petição de recurso e indicou nessa petição
Excelentíssimo senhor doutor juiz, não concordo, desejo recorrer e quero que eu seja intimado para apresentar as razões. Mas indico desde já as peças para formar o instrumento. Folhas 5, folhas 9 e folhas 28. Beleza. A secretaria vai pegar essa petição sua, vai tirar uma cópia das folhas 5, as folhas 9, folhas 28, mais a sua petição, vai encadernar, montar os autos desse recurso e abrir vistas para você. Aí você apresenta as razões e junto com isso aqui, vem as suas razões. Observe, o processo principal ficou aqui. Aqui nós temos o recurso em sentido estrito. Beleza, você apresentou suas razões? Agora vai para o MP. O MP apresenta as contra-razões. Nesse caso que eu acabei de citar, você está como assistente de acusação. Então você apresenta as razões, depois vai para a defesa apresentar as contra-razões. O que significa dizer isso? Esse é o processo principal que vai continuar tramitando aqui. A sua petição agora está juntada com as peças que você indicou, formou um instrumento, você foi intimado, apresentou as razões, vai para o MP, apresenta as contra-razões e volta para o juiz exercer o juízo de retratação, que eu vou falar daqui a pouco, e aí depois vai para o tribunal. Gente, prestem atenção. Isso é só para você entender como que é formado o instrumento. Você indica as peças, a secretaria tira cópia, anexa essas cópias na sua petição, abre vista para você, você apresenta as razões, vai para o MP, apresenta as contra-razões, volta para o juiz. O processo principal continua caminhando sua vida normalmente. É isso que eu queria explicar aqui para vocês. Agora, um detalhe. É isso que a lei prevê. É isso que acontece na prática? Não. Tem várias secretarias de fóruns do Brasil inteiro que a secretaria intima você para juntar as cópias que você pediu. Isso é obrigação sua? Não. A obrigação é da secretaria tirar essas cópias, não é obrigação sua. Só que não compre essa briga. Vai perder um tempo desnecessário. Quando você apresentar a petição, já tire as cópias que você quer e já junte na petição, pronto. Fica muito mais fácil para o juiz pegar essa petição com as cópias, abrir vista para você apresentar razões e vai para o MP, ou a parte contrária, né, ou seja, a defesa, apresentar as contra-razões. Eu, particularmente, prefiro, quando eu junto minha petição, eu já junto nela as peças que eu quero que compõem o instrumento. Tranquilo? Joia? Então vamos seguir. Juízo de retratação. Eu asseguro para vocês, sem nenhum medo de errar, se já caiu 10 vezes recurso em sentido estrito na prova da OAB, 90% das pessoas que foram reprovadas esqueceram do juiz de retratação. Preste atenção. Na prática, mesmo que você não peça juízo de retratação, o juiz vai exercer. Se o processo subir para o tribunal sem que o juiz exerça o juízo de retratação, o tribunal devolve o processo. O tribunal não julga o recurso enquanto o juiz não exercer o juízo de retratação. Agora, na prova da OAB, se você não pedir juiz de retratação, adeus aprovação. Não tem o que fazer. Você, infelizmente, perdeu. Se não pedir juiz de retratação na prova da OAB, você vai perder a sua peça. E o que é juiz de retratação, professor? Está no artigo 589 do CPP. É você pedir ao juiz que exerça um juízo de retratação. Ou seja, juiz, leia o meu recurso. De repente,
você reforma a decisão sem precisar que o processo suba ao tribunal. Ou seja, eu tenho aqui a possibilidade de o juiz se retratar. É incorreto falar da forma que eu vou falar, mas é didático. O juiz voltar atrás na sua decisão. É horrível falar isso porque não tem possibilidade de voltar na frente. Só volta, só atrás. Mas eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. O que significa se retratar? É a possibilidade que o juiz tem de voltar e fazer uma decisão diferente. Ele concordar com você e fazer uma decisão diferente. Então prestem atenção. O que é juízo de retratação? Você apresenta as razões, o juiz lê as razões, abre vistas para o MP, o MP apresenta as contrarrazões, o juiz exerce o juízo de retratação. Toda petição de recurso, ao apresentar as razões, deve pedir ao juiz para que, depois de ouvida a parte contrária, exerça um juízo de retratação. O juiz possa se retratar. Isso está lá no 589 do CPT. Uma pergunta que normalmente meus alunos me fazem, você me assistindo agora, provavelmente deve estar se perguntando. O juiz proferiu uma decisão. Por exemplo, pronunciou o réu. Aí, a defesa entra com recurso em sentido estrito para impronunciar. O juiz ouve o MP. O MP pede para que seja mantida a decisão, que o réu seja pronunciado. Quando volta para o juiz lê as suas razões e entende que você tem razão. O juiz, então, se retrata. Ele tinha pronunciado, agora ele vai impronunciar. Beleza. Aí você me pergunta, aí o promotor, nesse caso, pode pedir o juiz para se retratar? Não. Não tem retratação da retratação. Nesse caso, vocês lembram que o promotor já apresentou as contrarrazões falando que a adesão do juiz estava certa? Se o juiz se retratar, basta o promotor fazer uma petição falando que ele não concorda com o juiz de retratação, que o processo seja direcionado ao tribunal. Aí, o processo vai para o tribunal e essa petição que o promotor fez vai funcionar como recurso de apelação. Porque contra a decisão de impronúncia cabe apelação. Agora, perceba, não é possível fazer isso quando não cabe recurso. Vou citar um exemplo. O juiz revogou a prisão do réu. O promotor não concorda. Recorre em sentido estrito. E pede o juiz para se retratar. O juiz ouve a defesa. Quando o processo vem para o juiz fala assim, realmente, eu fiz errado revogando essa prisão. Não é o caso de revogar, eu vou decretar a prisão de novo. Deu razão para o Ministério Público em juízo de retratação. Beleza. Não pode a defesa vir no processo e pedir para o processo subir para o tribunal. Por quê? Porque contra a decisão que decreta a prisão não cabe recurso. E se não cabe recurso, não há o que fazer. O que a defesa vai obrigatoriamente fazer é impetrar um habeas corpus. Isso está no 589, parágrafo único. Olha que interessante a redação, e eu faço questão de ler para vocês. 589. Com a resposta do recorrido, ou seja, as contrarrazões, ou sem ela, será o recurso concluído ao juiz que dentro de 2 dias reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe pertencerem e parecerem necessários. Beleza. Nós temos aqui uma tecnia de redação que não cabe recurso contra despacho, mas esquece isso. 589, juiz de retratação. Olha o que estabelece o parágrafo único. Se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Se couber recurso.
eu citei para vocês aí duas situações. Uma que cabe recurso, e aí basta o promotor peticionar e sobe, e uma que não cabe recurso, não vai subir. E nesse caso o advogado deve entrar com habeas corpus. Beleza? Professor, é muito complexo, concordo. Falar de juízo de retratação não é tão simples. Sugestão, ao término da aula, pegue uma boa doutrina. Nesse ponto em específico, Nestor Távora, Renato Brasileiro, Guilherme Nucci, Auri Lopes, embora a de Auri Lopes seja um tanto quanto mais complexa nesse caso, mas pegue uma doutrina e dê uma lida. Por quê? Esse é um recurso, esse tipo de situação de retratação é muito difícil de você ver na prática. Em toda a minha vida profissional, só teve uma vez que o juiz se retratou. Em todas as demais, o juiz não se retrata. Ele mantém a decisão e o processo só para o tribunal. Mas o dia que acontecer com você do juiz se retratar, você pode ficar um pouco perdido sem saber como proceder. Beleza? Para finalizar, o recurso em sentido estrito, já cansei demais a cabeça de vocês, cuidado com 3 situações aqui muito curiosas. Cuidado com o GESP, Juizado Especial Criminal, Lei 9.099 de 95. Por quê? Porque eu disse a vocês que quando o juiz rejeita a denúncia, cabe recurso em sentido estrito. O juiz rejeitou a denúncia, cabe recurso em sentido estrito. Mas isso na justiça comum. Se for no juizado especial, cabe apelação e não recurso em sentido estrito. Isso está lá no artigo 8.2. Imagine você está fazendo a prova da OAB, fala que o promotor denunciou o réu no juizado especial por um crime de ameaça, o juiz rejeitou a denúncia. Qual recurso você tem que fazer? Aí você corre, abre o 581, vê lá, inciso 1º, cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeita a denúncia. Perdeu a peça. Não é recurso em sentido estrito. É apelação. Porque o juizado especial rege-se pela Lei 9.099 e não pelo CPP. E o 581 é do CPP. Muito cuidado com isso. Cuidado com os crimes de competência originária. Como assim, professor? Que bicho feio é esse? Vocês já estudaram incompetência no processo penal, que, por exemplo, um prefeito, se for julgado, será julgado pelo TJ. Imagine o promotor oferece uma denúncia no TJ contra o promotor. Ou melhor, o promotor oferece uma denúncia no TJ contra o prefeito. O prefeito, o TJ, rejeita a denúncia. Não cabe recurso em sentido estrito. Porque recurso em sentido estrito cabe contra decisões de juiz no primeiro grau. Nesse caso, vai caber recurso especial ou extraordinário. Porque a decisão é colegiada do tribunal. Cuidado com isso. Crimes de competência originária. Se a denúncia foi rejeitada, não cabe recurso em sentido estrito. Certinho? Sem medo, sem receios. E por fim, súmula 707 do STF. Explico para vocês, para a gente encerrar recurso em sentido estrito. O promotor ofereceu denúncia contra Filisbi. O juiz rejeitou a denúncia. Beleza. O promotor oferece recurso em sentido estrito. Artigo 581, inciso 1º. Se fosse no GESP, recurso de apelação. Artigo 82, Lei 9.099. Nós sabemos que o juiz vai receber o recurso, mandar o promotor oferecer as razões. E aí depois colher as contra-razões. Mas as contra-razões de quem? Quem é que vai responder esse recurso? A denúncia foi rejeitada. Se a denúncia foi rejeitada, significa dizer, eu não tenho réu no processo. A súmula 707 do STF passou a estabelecer que é nulidade, é causa de nulidade, a ausência de intimação da parte contrária
para contrarrazoar o recurso de decisão que rejeitou a denúncia. Em resumo, falando de forma mais simples, para que você entenda. Juiz rejeitou a denúncia, foi para o promotor apresentou as razões do recurso, o juiz vai mandar intimar o que é o correto. Para alguns doutrinadores com os quais eu comungo seria notificar, porque você só intima quem é parte, o réu não é parte ainda. Então vai notificar o denunciado, porque somente será réu depois da denúncia recebida. Se ela foi rejeitada, ele não é réu, ele é denunciado. Então vai notificar o denunciado para ele apresentar as contrarrazões. Olha que coisa curiosa você como advogado pode enfrentar. Chegar no seu escritório, um cliente com uma intimação ou notificação para apresentar contrarrazões de um recurso. A primeira coisa que você vai perguntar para ele, mas qual o processo que você está respondendo? Doutor, eu nem nunca fui no fórum, eu não estou respondendo processo nenhum não. Lógico que está, pois você tem uma razão do recurso aqui, doutor, eu não estou respondendo. Aí quando você vai ler, você descobre que realmente ele não estava respondendo o processo. A denúncia foi rejeitada. Mas você, como advogado, agora tem que apresentar contrarrazões ao recurso do MP. Isso está na súmula 707 do STF. Não deixe de ler, não deixe de refletir sobre isso. Isso vai ajudar muito você na sua lida diária, na sua prática aí. Tá joia? Grande abraço, te espero no nosso terceiro módulo, onde nós vamos falar de recurso de apelação e de agravo em execução. Te espero lá, por favor, não perca seu gás. Você já passou pelo primeiro módulo, a parte de teoria, falamos do recurso sentido estrito aqui no segundo módulo, eu espero você no terceiro módulo para falarmos de recurso de apelação. Beleza? Grande abraço e a gente se vê lá.